Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Logo cedo, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que estava na entrada dele havia sido retirada. Então, ela correu para avisar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Eles tiraram o Senhor do seu túmulo e não sabemos para onde o levaram. Então, Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo foi mais rápido e chegou primeiro ao túmulo. Ele se inclinou e, ao olhar, viu apenas os lençóis de linho, mas não entrou no túmulo. Então, Simão Pedro chegou depois dele e entrou no túmulo. Ele viu os lençóis de linho e percebeu que o tecido que havia sido colocado na cabeça de Jesus não estava junto dos outros tecidos, e, sim, dobrado e separado dos outros lençóis. Depois, o outro discípulo, que havia chegado ao túmulo primeiro, entrou também. Ele olhou em volta e acreditou que era verdade, pois até então, eles não tinham compreendido as sagradas escrituras, que dizem que Jesus precisava ressuscitar. Eles, então, voltaram para casa. Mas Maria permaneceu do lado de fora do túmulo, chorando e, enquanto chorava, se inclinou e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos com roupas brancas, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um estava sentado na cabeceira e o outro nos pés. Eles perguntaram para Maria, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor embora, e eu não sei onde o colocaram. Após ter dito isso, ela se virou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Jesus perguntou a ela, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que ele fosse o jardineiro, ela lhe disse, Senhor, se você o levou embora, diga-me onde o colocou, para que eu possa ir buscá-lo. Jesus lhe respondeu, Maria. Ela se virou para ele e respondeu em hebraico, Rabone, que significa mestre. Jesus lhe disse, não me segure, pois eu ainda não subi ao céu para estar junto do meu Pai. Vá até os meus irmãos, e lhes diga que eu estou subindo ao céu, para junto do meu Pai, e do Pai deles, do meu Deus, e do Deus deles. Então, Maria Madalena foi e disse aos discípulos, eu vi o Senhor. E ela lhes contou o que Jesus lhe havia dito. Nessa noite, no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas, pois estavam com medo dos judeus. Jesus, então, veio e, em pé, entre eles, disse, que a paz esteja com vocês. Após essa saudação, ele mostrou a eles as suas mãos e o lado do seu corpo. Os discípulos ficaram muito contentes ao verem o Senhor. Que a paz esteja com vocês. Jesus disse novamente, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Ao dizer isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados estarão perdoados. Mas, se não os perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12 discípulos, Tomé, chamado o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a ele, nós vimos o Senhor. Mas, ele respondeu, eu não acredito, a não ser que eu veja as marcas dos pregos nas mãos dele, e as toque com os meus dedos, e também coloque a minha mão no lado do seu corpo. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos dentro de casa, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, e, mesmo assim, Jesus entrou e ficou em pé entre eles. Ele disse, que a paz esteja com vocês. Então, ele disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, e olhe as minhas mãos. Coloque a sua mão na ferida no lado do meu corpo. Pare de duvidar, e creia em mim. Meu Senhor e meu Deus. Tomé respondeu. Jesus lhe disse, você crê em mim porque me viu. Felizes são aqueles que não me viram, e, ainda assim, creem em mim. Jesus fez muitos outros milagres, enquanto estava com os seus discípulos, que não estão registrados neste livro. Mas, estes foram escritos aqui para que vocês possam crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, ao crer nele, e em quem ele é, vocês tenham vida por meio dele. João capítulo 20.
o apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.